E aí, gente, Renaissance aqui, no episódio 50 do Princípio Econômico Podcast. A gente vai falar sobre o verdadeiro livre mercado. Por que esse tema é tão importante? Tem vários exemplos de livre mercado que estão totalmente fora do bom senso, da moral, da ética, da virtude, que é algo extremamente necessário quando a gente fala sobre política econômica, né? Tem alguns livros, né, de um autor que o nome dele é Hoppick, né? Ou era uma, não sei exatamente se ele é alemão, mas ele era da. Não sei que parte que ele nasceu. E tem várias questões aí com. Tem uma diferença, né? Mas é o Wilhelm Hopke. Ele escreveu A Human Economy e Economics of a Free Society. Também é o autor do The German Question, ou A Questão Alemã, em português. Em que ele fala. É um livro de 1945. E que meio que foi um livro pra. Meio que. Como se fosse uma defesa do que seria a Alemanha Ocidental, que era da direita, que era de uma visão econômica mais libertária, né? De certa forma, não libertária, mas com mais liberdade econômica do que a parte comunista, né? Então, é um livro muito interessante, né? Mas ele tem uma visão que a gente pode constatar, né? Fazer um contraste com a visão de livre mercado de Rothbard, né? E também do Robert P. Murphy, né? Tem um livro do Robert P. Murphy, o nome é Chaos Theory, Teoria do Caos. Aí eu lembro que quando eu vi esse título, eu pensei que era sobre teoria do caos na matemática. Só que não tem nada a ver. Ele nem cita. Na verdade, ele tem a ver com a criação de uma economia de livre mercado que tem princípios com base na abolição do Estado, né? É uma coisa que eu, por exemplo, discordo. Eu creio que o Estado é extremamente necessário para que uma sociedade se sustenha, né? Tenha substância. Porém, essa é a visão de Rothbard preferencial e também do Robert P. Murphy naquele livro. Eu não li outros livros deles, então não sei como é a opinião diferente dele em outros. Mas ele sugere, por exemplo, que tudo deveria ser privatizado. Tanto o próprio governo, então seria um governo corporativo, quanto também o setor judiciário, a polícia, o setor militar. O que ele não consegue defender de forma tão boa quanto eu pensei que seria, né? Eu pensei que ele ia dar razões mais claras pra a gente acreditar que isso seria possível. De novo, é uma utopia anarcocapitalista, né? A questão de um livre mercado total, que é totalmente corporativo, né? Porque, no fim, nunca houve na história algo semelhante às versões do Robert P. Murphy ou do Rothbard de livre mercado, no nível anarcocapitalista, né? Nunca existiu e não foi testado ainda. Uma coisa que na economia é muito importante é que teoria tem questões teóricas que são axiomas, né, que são leis econômicas, mas também tem coisas que você precisa testar, você precisa ver como vai funcionar quando aquilo acontecer. Por isso que história é muito importante para a economia. O grande problema de uma teoria de livre mercado, que dá totalmente liberdade total, até antiética de como as pessoas deveriam se comportar, uma liberdade total sem restrições, criaria, na verdade, um mundo sem lei. Porque se as leis forem amparadas apenas por um sistema privado que não tem um amparo de um sistema não centralizador, mas de um núcleo estatal, simplesmente não tem como ele ser bem sucedido no longo prazo, totalmente do ponto de vista corporativo, né?
Então, eu creio que tem sim visões de privatização e tentar descentralizar parcialmente o sistema judiciário, mas eu creio que o maior problema, que é o mais difícil de resolver, é você ter um sistema judiciário com relação a leis e tudo isso, de uma forma totalmente aquém de um Estado, de uma democracia, né? E vamos supor que você tenha um sistema judiciário e polícia que seja totalmente privado. Então, tem pessoas que vão fazer parte de um grupo corporativo, porque tem que ter uma liderança, né? Nas bordas do país. Não tem como você ter um governo. Tipo, por mais que alguém seja anarcocapitalista, não tem como não ter uma forma de governo, mesmo que seja diferente. Simplesmente não tem nem como pensar em algo totalmente sem uma liderança, né? Essa liderança seria feita pelas principais empresas, no caso. Um governo corporativo. O problema é que numa visão utópica, né? Eles teriam que ter uma constituição que seria aprovada pela maioria democrática, né? Teriam que ter uma legislação que é aprovada por um conselho de pessoas eleitas democraticamente. Teriam que ter um sistema tanto judiciário, legislativo, executivo, que lidere o país. Que sem isso é impossível. Vamos tirar do ponto de vista de um Estado-mundo, porque é uma coisa totalmente utópica também. De você ter um país só no mundo é algo que é irreal. É por ter diferenças linguísticas, culturais, isso, na minha opinião, é impossível. Só que o ponto é que você resolver esses problemas sem você gerar contradições é a principal questão. Principalmente porque o Robert P. Murphy faz essa questão de ter um sistema de insurance, que é... Esqueci a palavra em português. Que é seguro, né? É um seguro que seria pago pelas pessoas, por exemplo, para roubo. Então, é um seguro com relação a fraudes. E você tem um sistema de seguro, teria um amparo legal com relação a todo mundo, que permite um sistema legal que seja descentralizado e privado. Porém, no fim você precisa de juízes, você precisa de diversas questões hierárquicas no sistema judiciário que não tem como ser totalmente privado do ponto de vista corporativo. No fim, teria que ter só as pessoas focadas na liderança do país e no fim viraria um Estado no fim. Provavelmente com um ditador no meio. Então eu creio que quando a gente olha para a história, nenhum grupo de pessoas grande deixou de virar um Estado, né? Então é impossível não virar. Se você tem um número de pessoas X numa região, vai virar algo similar a um Estado. Pode ser uma aristocracia, pode ser uma monarquia, pode ser uma oligarquia, pode ser uma plutocracia, que é o que a gente tá falando, né? Governo dos mais ricos. Pode ser uma estrategocracia. Roma, por um tempo, foi assim, que é governo de generais, né? Militares. Pode ser uma cleptocracia, que na minha opinião não é uma forma de governo. Pode ser uma democracia deliberativa. Pode ser diversas formas de tipo de governo, mas vai ter um tipo de governo. Agora, o anarcocapitalismo é totalmente contrário ao governo. Então, eu, por exemplo, sou da opinião que é minarquista, né? Um exemplo claro e prático histórico dessa opinião, na minha opinião aqui, é a Constituição Americana na sua versão original, sem as emendas. Algumas emendas, tipo, a maioria das emendas eu concordo. Algumas não. A pior emenda foi aquela da Prohibition Era, né? Que proibiu bebidas alcoólicas, né? Foi a pior emenda já feita. Não sei quem foi o idiota que achou que pôr na Constituição proibir bebida alcoólica ia dar certo, né? No fim, foi o pior erro
de emenda criada constitucionalmente, né? E aprovada por um governo, na minha opinião. Mas o ponto é que a versão original, ali do fim do século XVIII, é a versão de um Estado, assim... Não vou falar perfeito, mas é uma visão que eu concordo. É uma visão que tem uma versão de Estado que tem poder, mas é um Estado mínimo ainda. Tem outros problemas legais que vão acontecendo, né? Constitucionalmente, com relação à possibilidade de criar banco, por exemplo, nos Estados Unidos, com relação com a autoridade do judiciário sobre a interpretação da Constituição, né? Que é chamada de supremacia judicial. Várias questões que foram evoluindo com relação à interpretação da Constituição que formaram a base dos Estados Unidos até hoje. E que é até hoje, na verdade, né? Embora existam problemas de interpretação constitucional que, na minha opinião, são equivocados, né? Hoje em dia, de você interpretar o texto livremente, dando o significado que você quiser, ou de pessoas dizendo que a Constituição original, que foi aprovada pela maioria das pessoas na época, não seria correta do ponto de vista moderno. Bom, eu discordo porque em várias questões morais os valores não mudam. Embora o mundo mudou, aqueles valores que foram agregados ali, na minha opinião, eles não são diferentes. É só a sociedade hoje que tem certas opiniões que são contrárias ao que é moral, ético e virtuoso. Somente na esquerda, né? Então, o ponto é que tem um problema, um ponto de vista de uma visão de livre mercado mais radical, de você não ter um Estado e você acabar não tendo nada para realmente argumentar a favor disso, porque você nunca testou isso, você não consegue, teoricamente, provar que um sistema de seguro, como o Robert P. Murphy cita no Chaos Theory, no livro dele que tá na descrição, se funciona, né? Porque o socialismo, por exemplo, quando você estava na teoria, era uma beleza, você não tinha como... Você poderia desprovar a pessoa nas ideias, mas você não tinha testado ainda pra ver se funcionava ou não. Então era uma questão ainda que ainda tinha que ser validada, né? Com a Rússia, com Cuba, com a Coreia do Norte, com a Alemanha Oriental, foi provado que não funciona. Na prática, não só na teoria. Então é interessante ver isso porque na economia, porque por conta de que é algo que precisa de ações humanas, né? A gente precisa de ver quais modelos de governo econômicos, como que eles funcionam quando tem pessoas nele, agindo, fazendo transações e tal, tendo embates legais, criando empresas, fechando empresas. É só aí que a gente consegue ver como a economia vai funcionar nesse contexto. Então, até teorias e modelos bancários, enfim, você só vê o que acontece quando você tem um negócio funcionando. Nem em simulação de computador isso funciona, tem que ser na vida real. Ou em jogos virtuais também você tem exemplos, porque são com pessoas de verdade. Mas o ponto é que, tipo, em economias sintéticas de jogos virtuais, você também vai ter como provar certos teoremas econômicos naquele contexto, que é diferente da vida real também. Mas o ponto é que um sistema de livre mercado, ele não funcionaria dessa forma radical. Eu creio que a versão verdadeira e mais correta do livre mercado é uma versão que tenha uma visão ética e moral, que é o que o Wilhelm Hoppe tenta mostrar no livro dele, a Human Economy, The Economics of Free Society. E é o que eu acredito também. Questões de integridade, nos negócios, questões de legais que devem ser tratados de forma moral, questões de fraude, né? Então, se alguém comete fraude, obviamente você não vai permitir isso no livre mercado só porque você tem liberdade, né? E você não vai permitir aborto, você não vai permitir qualquer coisa que seja imoral do ponto de vista ético, que tem sim absolutos, né? Tem coisas que não são discutíveis do ponto de vista moral ou virtude, né? Então, não importa que tipo de governo exista, roubar sempre vai ser errado.
Então não tem como algo mudar pra mudar essa questão. É uma lei que é áurea, né? Que não muda. Uma lei até divina. Do certo e errado. Então, o objetivo da Constituição é resumir essas leis e buscar um panorama geral delas, como faz os 10 mandamentos e como faz as constituições. As que são boas, né? Como a americana, a versão original. Entre constituições normalmente menores, né? Constituições grandes normalmente são ruins. E dão mais brechas para falhas e erros que podem ser explorados, né? Por interpretadores, né? Do ponto de vista legal. Mas a questão é que a minha visão de livre mercado, a sua pode ser diferente, né? É de um livre mercado que ainda tem o Estado, só que tem uma visão de menos impostos, menos tarifas, menos cotas, menos impostos, porque o governo consegue coletar mais impostos quando ele cobra menos, na verdade. Menos tarifas, porque isso fere a visão de importações, que deve ser totalmente livre, né? As pessoas e empresas devem conseguir importar o que elas quiserem, sem protecionismo individual do governo. Então, se tipos de computador são comprados de forma mais barata na China, e o Brasil também produz, e quer crescer competitivamente nisso, ele não vai colocar tarifa para ser mais caro só pra pessoa não comprar. Comprar domesticamente, né? Ela vai permitir, beleza? A China é melhor, então vamos focar em outra área. É assim que todo país deveria ser. Se ele perde competitivamente numa área, ele simplesmente foca em outra. Então o Brasil é bom em agricultura, a China é bom em indústria, é boa em indústria, né? Em fabricação de coisas. A Europa tem vários países lá que são focados em certas coisas diferentes. Cada um tem seu foco, cada um tem sua eficiência. E que é a lei de custos comparativos, né? Então tem empresas da Alemanha que vão produzir equipamentos relacionados à eletricidade, né? Tanto predial quanto de construção civil, que vão ser mais baratos importar do que fazer no Brasil. E no fim todos ganham com isso, tanto o que tá vendendo, fabricando lá na Alemanha, quanto a pessoa que tá comprando no Brasil e conseguindo um produto de qualidade por um preço mais barato do que vai ter qualquer época no Brasil. Então, a lei de custos comparativos faz com que transações entre nações sejam mais livres, né? E até previne guerras, né? Porque você não vai... Normalmente quando tem guerra, você fecha importações. Exportações para certos países, né? Você não vai exportar e importar coisas de um país que você tem guerra, né? Então não faz sentido. Na Segunda Guerra, por exemplo, a Alemanha cortou importações totalmente, porque com países que eles estavam em guerra. E obviamente os países que estavam em guerra não iam vender nada pra lá. Obviamente ia proibir. Então, quando você depende de outros países, um país depende do outro, Frederic Bastiat fala sobre isso. Você não quer ter guerra não, porque senão você vai acabar se ferrando, não recebendo os produtos. Por exemplo, a Rússia, por exemplo, é uma grande exportadora de gás. Países que ficaram contra ela recentemente, na Europa, acabaram não recebendo gás necessário para passar pelo inverno. É como da onde a gente tira, né? Porque a lei de custos comparativos, ela não perdoa, né? O país que produz mais de forma mais eficiente vai fazer você ter o gás mais barato. Ou outros produtos, commodities mais barato. Então o preço de alguma coisa vai subir. E vai afetar diretamente a economia da Europa. Então, é aquela questão, né? Sempre escolha seus inimigos bem, né? Se um país vai ver que ela vai perder mais do que ganhar através de apoiar ou não alguém numa guerra, melhor nem se meter, ficar neutro. Do ponto de vista econômico, né? Continuar fazendo negócio e que resolvam os que estão brigando, né? O que não aconteceu recentemente na guerra da Rússia e Ucrânia. Mas, obviamente, guerras são totalmente contrárias à liberdade econômica. São causa de pobreza, normalmente, e de recessões econômicas, desemprego, coisa do tipo. Então, o grande objetivo do livre mercado deve ser, na verdade,
Não uma liberdade total comercial. Tipo, monopólios. O monopólio tem que ser um monopólio natural. O monopólio é feito organicamente. Só que, normalmente, monopólios são criados quando a barreira de entrada é grande numa área da saúde, da alimentos, por causa de burocracia, né? Não é nem questão de controle, é questão de burocracia. Então, o objetivo do governo no livre mercado seria diminuir ao máximo burocracias que impedem empresas de ser criadas. Favorecer menos impostos para pequenos produtores, médios produtores, menos impostos para todas as empresas corporativas, abolir o imposto de renda, ter imposto só no que é necessário e diminuir os gastos do Estado. Os caras querem ganhar o mesmo salário, beleza, mas vai ter menos políticos no governo, menos times dentro de cada político, né? Cada político tem o seu as pessoas que trabalham para ele, né? E é custo público. Isso é bastante dinheiro. Tem políticos aí que lidam com 1 milhão aí de reais aí por tantos meses aí que eles podem gastar para fundo eleitoral, por exemplo. Isso é algo abominável. No livre mercado isso não deveria acontecer. Porque tudo que é dissipação de capital é um problema. E quando você tem políticos que estão usando o dinheiro de forma totalmente injusta, na verdade, você está basicamente pegando dinheiro de impostos e jogando no lixo. Poderia ser usado para outras coisas, né? Ou nem ser coletado. Poderia gerar mais produção, mais consumo, mais exportação, importação e mais riqueza. Então, no fim, uma visão de livre mercado visa exatamente essa questão de você ter como se fosse um boi trabalhando para arar a terra, vamos supor, tá sendo usado para arar a terra, e alguém colocar um cabresto mais firme nele que dói mais. Você tirar os impostos é como você aliviar essa questão. Ele consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, calma e sem tanto problemas. Então, tirar essa pressão das empresas acaba gerando prosperidade para o próprio governo, na verdade. Então, essa é uma questão. O livre mercado ele busca isso. E o monopólio não é um problema. Monopólios normalmente são criados pelo próprio governo. Monopólios no Correios, monopólio no petróleo. Quantas empresas privadas poderiam ser beneficiadas por fazer o que a Petrobras estava fazendo? Eu não sei se foi privatizada já, mas enfim. A questão é que tudo que é privatizado é melhor. De repente o governo pode até ter uma parte de ações ali, investindo no seu próprio capital. A questão é que o grande problema central é quando o governo ele meio que quer ficar investindo, quer ficar usando dinheiro de certas formas, fazendo construções e coisas do tipo, mas acaba sendo dissipação de capital, acaba sendo inútil, né? E você poderia ter diminuído os impostos, o que obrigaria o governo a gastar menos em coisas inúteis. Então, se você diminui os impostos, o governo começa a ter que ser mais eficiente, senão ele não consegue se sustentar. Então, uma mão de duas vias, né? A questão da diminuição de impostos, né? Tanto o governo consegue arrecadar mais por questões de aumento na produção, por questões de tirar o cabresto, né? Essas amarras do mercado corporativo que os impostos criam, os elevados. Eu não sou contra imposto. Eu sou que nem o Henry Hazlitt, por exemplo, nessa questão. Eu não sou contra imposto. Eu creio que o imposto ele tem que ser escolhido de uma forma óptima. A forma que você consegue arrecadar mais sem que a empresa seja prejudicada. E normalmente isso é menos impostos. Então é uma coisa natural, né? E os monopólios corporativos orgânicos não são um problema. Quando você tem menos burocracias, quando o governo busca o máximo possível eliminar as burocracias, você basicamente tem um contexto em que as empresas são feitas com menos barreiras
Então, até de tempo, né? De repente tem uma patente que você tem que ter tantos meses para se aprovar. Não devia ter uma forma digital rápida e fácil de você aprovar patente de uma forma mais rápida. Se aquilo é realmente original, deveria ser mais rápido. Embora eu creio que muitos que falam sobre livre mercado, o Hotmart, por exemplo, fala sobre essa questão, que são contra as questões de copyright. Não sei exatamente a opinião dele total, não lembro exatamente, mas eu lembro que ele fala contra questões de patentes, leis de copyright que falam que isso é mais um controle que na verdade cria problemas para as empresas do que ajuda. E até para criação de monopólios, né? As patentes seriam, né? Propriedade intelectual, então tem muitos libertários que são contra essa questão de patentes, copyright, propriedade intelectual da forma que é feita atualmente, né? Não sei se tem alguns que tem versões menores do que isso, que obviamente a abolição disso seria prejudicial para empresas, né? Você não quer as pessoas copiando seu produto de forma descarada. Mas eu creio que eu não sou contra a lei de copyright e patentes, mas eu creio que deveria diminuir a burocracia para você obter essas coisas, né? Então você cria uma empresa, tem diversos produtos, você vai fazer uma patente para cada produto, demora não sei quanto tempo. Eu sei que tem áreas que são mais difíceis, né? Como patentes na área alimentícia, que tem que ter experimentos e tal para provar. Mas o problema é que muitos desses órgãos que fiscalizam são do governo, porque não tem uma questão mais privatizada, terceirizada dessa questão dessa análise, né? Empresas que têm certificações com relação a aprovar patentes de uma forma que obviamente não haja fraudes, né? Se bem que tem fraude em todo lugar, né? Então, tem remédio aí que é aprovado que nem funciona, enfim. Aí na parte de criação, aí na parte de farmácia, né? Que é uma coisa muito complexa. Na parte de farmácia você tem que ter testes clínicos, que custa bastante dinheiro. Você tem que ter a aprovação farmacokinética do medicamento, testes em pessoas, em ratos normalmente primeiro, né? Depois testes em pessoas, depois você vai ter que ver se realmente tem eficácia com relação a outros remédios e a placebo. Então é todo um processo que demora muito. Então, obviamente, o medicamento não é nem questão de burocracia, é questão de é uma área que demanda estágios de produção demorados. Por isso que muitas até são caras, né? E aí, no caso, patentes é uma coisa natural, né? Porque se... Só que eu creio que talvez alguns libertários falariam contrário a isso. Que alguém não poderia ter patente sobre remédio porque isso faria o preço ficar mais caro. Que é um monopólio, né? Aí você pode pensar, se não tivesse patentes, então todas as empresas não teriam nenhuma razão para investir em pesquisa em novos remédios. Então, simplesmente obrigar as empresas a não terem patentes na parte farmacêutica, você desencoraja a produção de novos remédios. Enfim, não sei se tem forma de resolver isso. Eu creio que não é tão simples. Eu creio que copyright, patentes, coisas do tipo, propriedade intelectual, é uma questão corporativa que tem valor como capital para a empresa. Então eu creio que tem que ser uma coisa que tem que ser protegida. Embora eu tenha certeza que tem pessoas que discordam. O livre mercado abomina subsídio. Por exemplo, crédito para produtores na agricultura. Cara, você quer ajudar a agricultura? Cobre menos impostos relacionados a commodities produzidos na agricultura. Faça formas de aliviar a forma de produção nesse contexto. Burocracias e coisas do tipo. O subsídio, por mais que tenha governos que funcionaram fazendo isso, você vai ter que continuar gastando dinheiro público para isso, né? Não necessariamente isso vai fazer com que aquele produtor que não conseguiu sozinho fazer sua empresa de agricultura dar certo consiga realizar isso de fato, né? Então, eu creio que subsídio talvez tenham casos que tenham funcionado, mas não necessariamente é uma coisa boa. E essa questão que o governo tem que fazer investimentos. Subsídio é investimento.
a maioria dos investimentos do governo não funciona, né? Então, creio que tem que deixar pro mercado privado. Isso é bom até pro próprio governo, que acaba se beneficiando. Eu creio que o que mais se beneficiaria do livre mercado seria o próprio Estado, porque ele seria mais próspero. Ele arrecadaria mais, teria cada vez mais um PIB maior, crescimento de PIB maior, PIB per capita, salário per capita. Por exemplo, sindicatos, o livre mercado é totalmente contrário aos sindicatos, que tentam fazer uma coisa chamada wage inflation, né, que é você sempre aumentar preços de salários, embora nem sempre, mesmo quando tem deflação, eles queiram aumentar o salário, o que é um problema. Então, obviamente, numa empresa, o trabalhador nunca quer que o seu salário baixe, né? Mas se tivesse uma relação de poder de compra que aumentou demais num país, reduzir seria justo. Só que o livre mercado, ele basicamente tem até uma visão até interessante que eu concordo, que é o minimum salary acabar. Acho que já ficou claro o que é, né? Mas o minimum salary acabar, que é uma coisa que todos os governos têm, que cria desemprego compulsório, né? Segundo o Rothbard, pela questão de que coloca um preço mínimo o que qualquer empresa pode pagar. É óbvio que o preço mínimo deveria ser diferente para diversos setores, já vem disso. E o que define é a demanda por trabalho e a oferta por trabalho em diversas regiões. Na área das circunferências de diversas regiões. São Paulo, no Paraná, enfim, no Amazonas. A quantidade de pessoas numa região, capital numa região é diferente, de região para região, de empresas. E a oferta por certos tipos de trabalho são diferentes para diversas partes do país. Então, tudo isso é importante quando a gente fala sobre formação de capital. E, no caso, se não existisse o minimum salary, basicamente você teria uma necessidade maior em que a demanda e oferta de trabalho seria diferente com relação a agora, somente com o custo de cada trabalhador. Só que isso sozinho não é o suficiente para resolver o problema, porque você teria que ter outras questões para aumentar o poder de compra do dinheiro local, para com que não importa que salário fosse escolhido, que realmente poderia ser o mínimo para subsistência, né? É o que as pessoas querem, né? O mínimo para subsistência. Mas o minimum salary não é o suficiente para subsistência de qualquer pessoa. Essa é a verdade. A pessoa sozinha, pelo menos no Brasil, não consegue. Talvez em certas regiões consiga. Depende da concentração de capital naquela região, que aumenta o custo de vida, né? Então, isso é óbvio. Então, todas essas questões envolvem diversos tipos de parâmetros. Pensa numa caixa, tem várias gavetas e você tem que resolver problemas em diversas gavetas para conseguir fazer com que tudo funcione, né? Se fosse um relógio, né? Como se a economia fosse um relógio. É apenas uma analogia, né? Mas você tem que... Todas as engrenagens têm que estar funcionando, né? Em diversas partes para que tudo funcione, né? Aqueles relógios enormes de filmes, né? E parte do que tem que resolver, por exemplo, é expansão de crédito, que eu já falei em outros episódios, né? Teve episódio que eu falei sobre expansão de crédito. Teve episódio que eu falei sobre contração de crédito, que é você diminuir o crédito oferecido por bancos, pelo Banco Central e coisa do tipo. E do controle do governo sobre bancos, né? Que deveria acabar no livre mercado. Mas o ponto é que você tem que acabar com reservas fracionárias. O governo tem que ter 100% das reservas nos cofres, seja de forma digital, da forma que for. Então, acabar com reservas fracionárias, impedir maturity mismatching, né? Que é você conseguir
pegar emprestado de curto prazo e vender por longo prazo, esse empréstimo. Você impedir todas as formas possíveis, como uma moeda fiat, que é uma forma grande de expansão de crédito, né? Uma moeda sem lastro e nenhuma commodity. Enfim, você teria que ter diversos elementos que permitem que o poder de compra das pessoas aumente. E todo esse contexto bancário é essencial para a economia. Um dos livros do William Hoppeck fala dessa questão, do Wilhelm Hoppeck, que é quando os bancos são o sistema bancário atual é a chave da economia. Não tem como você resolver problemas fora dele e conseguir criar um sistema de livre mercado que funcione internacionalmente, né? Então você precisa também mudar esses problemas do sistema bancário atual de expansão de crédito, porque expansão de crédito é basicamente como Jesus de Soto fala, né? O espanhol, o economista espanhol, ele fala sobre essa questão de que expansão de crédito é literalmente criação de dinheiro ex nihilo, né? É do nada. Então você aumenta a oferta de capital capital não, né? Dinheiro. Na economia, dinheiro em circulação, e você aumenta a abundância desse dinheiro e você acaba criando inflação. Então, no livre mercado, sem terminar com a expansão de crédito, sem terminar com bancos centrais também, que é uma coisa também que consegue controlar a taxa de juros e coisa do tipo. Porque no sistema bancário livre, a taxa de juros é definida pela taxa oferecida pelo mercado, ao invés de ser definida por um banco central que define essas coisas, né? Porque a taxa de juros tem a ver com os empréstimos, né? Quando tá grande, quando tá mais de 10%, 9%, as pessoas pegam menos empréstimos. Quando tá 2%, 3%, as pessoas pegam mais empréstimo. Você tem que pagar menos por empréstimo, né? Só que ela cresce com relação à quantidade de problemas futuros com relação aos atuais na economia, né? Então, quando a expectativa futura é que tenha recessões, problemas econômicos, tendo insolvência em bancos, falta de liquidez, aí acaba que as pessoas não, né? O Banco Central, se agir corretamente, tem tender a aumentar a taxa de juros, né? Como aconteceu no Japão recentemente, na queda da bolsa Nikkei. Provavelmente o banco está com insolvência. Alguns grupos de investimento souberam, tiraram ações de lá num dia só e simplesmente talvez por uma resposta alta na taxa de juros dos bancos do Japão. E eu já falei sobre isso em outro episódio. E basicamente é isso que aconteceu. Normalmente a taxa de juros é aumentada dessa forma. E é bem baixa a taxa de juros do Japão, por sinal. Que cria esse problema. Então, bancos centrais, eles acabam sendo um problema. Eles não são de longe algo bom para um país. Somente para países emergentes. Eles acabam atrapalhando, entre aspas, querendo ajudar. Além de eles serem o que é chamado de Lender of Last Resort para bancos privados, né? Então, na crise de 2008, quando os bancos começaram a falir por causa da crise, o Fed foi lá com as suas reservas e ajudou. Muitos bancos não faliram, alguns faliram. Empresas de seguros também. Tem bastante dinheiro. Eles ajudou a não falir, né? Algumas empresas. A JP Morgan comprou também algumas empresas. Enfim. Se não me engano, a Lehman Brothers faliu, a AIG faliu. Mas outros foram comprados, né? Enfim. Também para que os depositantes, né? Os que depositaram dinheiro lá não perdessem dinheiro. Mas no fim perderam, né? No fim, assim como na crise de 1819 nos Estados Unidos, né? Quem perde é o povo, né? Que depositou o dinheiro lá e se ferrou, né? Então, o livre mercado, ele tende à visão de moeda com lastro em commodity, ouro ou prata, ou os dois ao mesmo tempo, ou qualquer outra que dê certo.
acabar com reservas estacionárias, acabar com bancos centrais, então ter uma liberdade bancária, acabar com tarifas de importação, cotas de exportação, ter totalmente liberdade de exportação e importação total. O governo cumprir seu papel legal, o seu papel que deve ser a questão de exército, coisa do tipo. E aí que eu discordo do Rothbard e outros autores, o Robert P. Murphy e outros autores também, essa questão da necessidade de uma coisa que, por exemplo, o Gustavo de Molinari cita no livro dele, Production of Security, né, que eu discordo. É um livro muito legal, mas eu discordo dessa questão de que você tem que ter um sistema de defesa privado. Tem hoje em dia os dois, a privada e a do próprio governo. Tem grupos privados de exércitos aí que sempre existiu. Sempre existiu mercenário, sempre existiu soldados comprados pra guerra, né? Não se trava guerra somente com seus soldados. Tem como comprar outros de fora, né? O problema é que teve um exemplo, não sei se foi em Viena. Eu vi esse exemplo no Assassin's Creed, né? Como eles são historicamente acurados do que eles escrevem lá. Eu tenho que ter uma grande validade, porque eles usam pesquisadores e tal pra isso. Nos jogos, né? Tem um jogo do Assassin's Creed, não lembro qual. É o 2, eu acho. E fala que mercenários eram usados pra travar guerras. Só que às vezes o mercenário que estava com um país na guerra, depois ficava com o adversário por um preço maior. Isso era um problema, né? Então aqueles que ajudavam na guerra uma hora estavam contra você. E esse era o problema de mercenários, né? Aí na época que era na espada mesmo, né? Não lembro se Assassin's Creed tem arma também, mas era bastante espada também. Mas tem um contexto histórico ali do século XV ou XVI, se não me engano. Roma e tal. Viena. Enfim, tem algumas cidades ali. Enfim. É basicamente isso. Então, é um foco também na propriedade privada, que é uma das partes principais. Então, você tem a liberdade econômica, você tem a liberdade de propriedade. Não pense somente em casas, em rate, que é mercado imobiliário, mas pensa no mercado no geral. Só que a questão é, tem, por exemplo, a quinta emenda, que o governo não pode tirar suas coisas nos Estados Unidos, né, sem devido processo legal. Isso é uma coisa natural no Estado de Direito. E no livre mercado tem essa visão. Porque o livre mercado não tem a ver com um novo sistema político de governo, um sistema econômico diferente. Na minha visão, o livre mercado deveria ser uma visão política e econômica puxada para esses conceitos. Então, você tem um governo ainda, mas você busca melhorar o Estado o máximo possível no contexto democrático. Então você busca menos impostos, você busca defender o devido processo legal, a liberdade de expressão, também importante, a propriedade privada, a liberdade econômica, enfim, todas as coisas que eu falei anteriormente. E você defende isso como pessoa, como político, como grupo político, como partido, enfim. Na minha opinião, essa é a versão do livre mercado que é vista hoje em dia na Argentina, com Javier Milei. Em que tem alguém que acredita na escola austríaca, que é um minarquista. Ele tecnicamente não é anarcocapitalista, porque ele disse no livro que ele, na prática, é minarquista, né? Ele tá fazendo um bom trabalho lá na Argentina, fazendo negócios aí com Elon Musk, coisas relacionadas a grafeno, parece também. Que é um bagulho que eu tenho que falar em outro episódio. Coisas como e-paper, que você tem papel usado como tablet, usando grafeno, que é um tipo de substância que dá pra ser usado pra criar telas de uma forma bem fina, né? Enfim, e pode ser usado pra diversos tipos de coisas, né?
Enfim, e é um exemplo de alguém que acredita no livre mercado e que não tá tentando destruir, tipo, desbancar o governo da Argentina. Tá tentando ser um presidente, ao máximo, buscando que a Argentina seja próspera financeiramente. Então, o que o Javier Milei tá fazendo na Argentina, se funcione ou não, se ele faça coisas erradas ou não depois, não sei. Que essa é uma ideia, né? De repente ele pode aplicar de formas erradas. Mas a questão é que o objetivo dele é buscar ao máximo uma visão mais de livre mercado na Argentina do que o contrário. O que é o contrário? É o socialismo. É o que está acontecendo na Venezuela, em outros países. Na Bolívia parece também. Enfim, na Nicarágua. Então, toda a questão do Javier Milei, por exemplo, é um exemplo de um presidente político que foi eleito, que tem essa visão de tirar cargos públicos, de diminuir impostos, de diminuir o custo fiscal público, de administrar melhor os ministérios, ter menos ministérios, só o suficiente. Enfim, teve uma reforma que ele fez lá e parece que foi aprovada. Eu tô acompanhando com muitos detalhes, né? Mas eu lembro que quando eu tava nas eleições eu até via as entrevistas deles no El Nación, que é um jornal espanhol, um jornal argentino, né? Então, pra mim é um exemplo claro do que é o livre mercado na verdade, real e verdadeiro, né? De uma visão mais centrada nesses conceitos do que exatamente uma utopia anarcocapitalista. Existe essa visão também. Eu discordo. Eu creio que nunca vai funcionar. Eu creio que o Estado é algo natural de uma população. Sempre foi assim. E se alguém quiser provar o contrário, você vai ter que mostrar. Cria um Estado, ou pega um Estado, faz o anarcocapitalismo ali funcionar, e a gente vê se funciona ou não. Até lá, você precisa de um Estado pra funcionar. E essa é a verdade. É legal ficar na reino da teoria, né? Na verdade que você só tem a teoria, você não tem a prática. E a prática já foi mostrada na história. As pessoas precisam de um governo. Seja qual forma de ser. Não importa qual forma seja de governo, né? Como eu disse antes, aristocracia, plutocracia, não importa. Tem que ter um tipo de governo. Tem que ter alguém que lidere. Não é nem que senão vai virar uma bagunça, senão vira uma Hobbesian jungle, né? Que é um termo pra uma terra de ninguém. Do ponto de vista econômico, né? Cada um por si. Estilo Resident Evil 5 pra frente, que só tem, sei lá, 10%, 5% da população. Aí vira um apocalipse. Aí você talvez tenha algo parecido, né? Com uma anarquia, né? Uma Hobbesian jungle, né? Mas a civilização já saiu desse estágio. E é isso que a gente chama de civilização moderna, né? Uma civilização que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, sistemas econômicos diferentes, tecnologias diferentes, só que a moral, a ética, a virtude não mudaram. O certo e errado não mudou, porque são parâmetros divinos, né? Feitos por Deus do certo e errado. E é isso que tem que continuar no livre mercado. É uma visão econômica e política. Mas tem que ter a questão moral, ética, de integridade e de crer que a liberdade não é liberdade total, é uma liberdade pra agir como quiser, é uma liberdade individual, mas que não fere os padrões morais humanos, que são óbvios, né? Então, eu creio que tem pessoas que são mais radicais, eu já vi opiniões mais radicais, que no livre mercado você pode fazer o que você quiser, você pode vender o que você quiser, certas coisas que obviamente são imorais. Na minha opinião, eu discordo. Isso não é um livre mercado, isso é uma versão do livre mercado totalmente utópica, imoral e que não tem nada a ver com o que eu acredito que seja. E tem pessoas que acreditam que essa é a única versão do livre mercado, essa versão radical de Rothbard pra frente.
A versão de Hotbard nem é tão tryhard. A visão do Robert P. Murphy é um pouquinho mais tryhard. A versão do Robert Nozick é um pouquinho menos tryhard, porque ele é meio que minarquista num livro dele, que eu vou deixar na descrição. É o Anarch State Utopia. Acho que o mais tryhard que eu já vi foi o Gustavo de Molinari. Ele vai privatizar tudo mesmo. Privatiza até polícia, tudo, né? Mas eu discordo. Eu não acho que funcionaria. Até rua, os caras queriam privatizar. Na economia deles, até rua seria privatizada. Aí já é meio... Tem aquela velha questão da romana, né? Do que era diferente do que é público e privado, né? Tinha até um termo em latim que eu não lembro exatamente, mas que eu já citei em outros episódios, né? Em livros, sobre essa questão de que tinha um termo em latim só para propriedades públicas, né? Isso é uma coisa natural, né? Enfim, creio que a gente tem que ter uma visão mais de buscar aplicar conceitos de livre mercado do ponto de vista político-econômico do que ter uma visão totalmente radical, utópica, que não existe, que no fim não resolve nada. Enfim, o maior exemplo do que eu tô falando aqui é o Javier Milei e de talvez caras no futuro que vão buscar aplicar a escola austríaca ou a nova escola austríaca, né? Que é do livro do canal, para governos e ver se funciona, né? E por enquanto, na Argentina parece que tá funcionando, né? Vamos ver nos próximos anos. Então é isso, até o próximo episódio.